A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje é dia 164 do nosso propósito de leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A leitura de hoje se passa pelo livro dos Salmos, dos números 31 ao 33. Como de costume, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em um texto que está dentro da nossa leitura diária, para que a gente possa refletir e no final eu quero orar por você. Como você já pode perceber, eu estou meio sem voz e por algumas vezes a minha voz vai ficar mais fraca, às vezes mais forte. Então, preste bastante atenção, porque eu não vou poder falar mais alto para não forçar muito a minha garganta. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmo de número 33. Enquanto você procura, deixa o seu like no vídeo, compartilhe com pessoas que você ama, que você se importa, para abençoar também a vida de outra pessoa. Amém? Vamos à leitura, Salmo de número 33, versículo 8. Diz o seguinte: toda a terra tema ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo se estabeleceu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Os planos do Senhor, porém, permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos traz uma reflexão, uma poesia que traz o povo a refletir sobre o poder de Deus, sobre a dimensão de quem é o seu Deus e o poder que ele tem. O texto começou dizendo que toda a terra deve temer ao Senhor, que todos devem tremer diante dele, no mundo todo. Por quê? Porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo se estabeleceu. Ou seja, o Senhor, o nosso Deus, ele tem todo o poder em mãos, ao ponto de somente falar e tudo que ele disser acontecer obrigatoriamente. Veja, diferente de alguém que profetiza algo ou que diz que algo poderia acontecer pelos conhecimentos que tem e as probabilidades estatísticas, o que Deus faz é impossível. Um ser humano comum, ele pode dizer: olha, se continuar desse jeito, vai dar problema. Pelos conhecimentos de vida que ele tem, pela análise da situação e das pessoas. Uma pessoa que tem habilidades com a bolsa de valores pode dizer: tal coisa vai aumentar o preço. E realmente aumentar. Mas ele está falando com base nos conhecimentos que ele tem de algo que já existe. Uma pessoa comum pode olhar para o céu ensolarado e dizer: ao final da tarde vai chover. Porque ele sabe
que quando o sol está extremamente quente ao meio-dia, por volta de 4 horas da tarde chove. Porque essa pessoa tem experiência, tem vivência, ela sabe como funciona o sistema. Mas ele está falando algo sobre uma situação que já existe, um sistema que já está em vigor. Porém, o Senhor nosso Deus, Ele criou todas as coisas a partir da tua palavra. Ele ordenou e tudo aconteceu. Ele criou os céus e a terra onde não existia nada. E não somente os céus e a terra, mas as estrelas e tudo o que tem no espaço, como também as árvores, os animais. Então, o Senhor, Ele, com uma só palavra, Ele estabeleceu sistemas complexos, criou do nada e formou tudo que nós conhecemos. Então, quando o Senhor, Ele determina algo, esse algo que Ele determinou vai acontecer. Versículo 11 diz isso: os planos do Senhor, porém, permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então, se Deus, Ele prometeu que iria trazer uma cura que é impossível aos olhos da medicina, Deus, Ele pode fazer e Ele vai fazer, porque Ele prometeu. Nós estamos falando de um Deus que criou um boneco de terra e soprou vida nas suas narinas e nasceu o ser humano. Nós estamos falando de um Deus que, mesmo após um homem morto, já há 4 dias, Ele falou: Lázaro, venha para fora. E ele retornou a viver. Então, tudo o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, desde que você esteja vivendo diante do propósito de Deus. Porque se você está vivendo segundo os seus próprios propósitos, aí, como diz o versículo 10, o Senhor, Ele desfaz o plano das nações e frustra os propósitos dos povos. Porém, se você estiver vivendo segundo o propósito dele, esses sim permanecem para sempre. Pode acontecer o que for, mas o que Ele disse vai acontecer. Deus já fez na minha vida, ao ponto de Ele me mostrar em sonho que eu estava prestes a ser mandado embora da empresa, e Ele reverteu o quadro. E com essa mudança de quadro, Ele me abençoar dentro da mesma empresa. Ou seja, não interessa a circunstância, não interessa o recurso necessário e o tanto que você tem, o tanto que falta, porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai trazer o recurso de onde não tem. E se não trouxer, Ele faz aparecer o recurso nas suas mãos. Já aconteceu comigo? Receber Pix de lugares extremamente conceituados, falando que era um dinheiro que eu tinha para receber,
E quando eu pesquisei, não tinha dinheiro nenhum para receber, mas eles me pagaram. Já houve vezes que eu e a minha mulher estavam projetando o que a gente faria se tivesse dinheiro. Fomos ao culto de ceia. O Senhor falou que ia prover. A gente saiu da igreja. Deus nos entregou nas nossas mãos o dinheiro necessário para dizimar e fazer aquilo que nós estávamos projetando. Então, eu quero liberar sobre a sua vida a provisão de Deus, o livramento da parte de Deus, a cura milagrosa, em nome de Jesus. Fique firme no propósito de Deus. Faça o que Deus está te mandando, porque Ele não falha. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, tome em tuas mãos a vida dos teus filhos, das tuas filhas que estão me ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus, derrama sobre eles o teu Espírito Santo, para que o teu Espírito Santo os fortaleça, os renove e os dê vida. Pai, que o teu povo esteja alinhado ao teu propósito, que a meditação do coração e as palavras da boca agradem ao Senhor, para que cada um de nós possamos viver e desfrutar do teu propósito na nossa vida. Nos ajude, Senhor, a ser fiéis a ti, independente da circunstância. Nos ajude, Pai, a confiar na tua palavra, independente do que estiver acontecendo. Senhor, eu quero te pedir, e agora eu encerro essa oração, para que o Senhor venha mover o sobrenatural na família e na vida de cada uma das pessoas que determinarem no seu coração fazer o correto, fazer aquilo que o Senhor está mandando. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Até amanhã, em nome de Jesus.